pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao Blog da Fá. No vídeo de hoje, nós vamos ler, nós, mais um capítulo desse livro maravilhoso que eu tô adorando a leitura dele. Relembrando que vai ter mais playlists de livro aqui no canal. Eu tô fazendo dessa maneira. Eu leio o livro todo, gravo o livro inteiro. Aí eu, por exemplo, esse livro tá entrando para vocês todo domingo, por volta das 10h45 da noite. Aí quando chegar outro livro no canal, eu já vou estar com ele lido completo. Aí vou ver se eu coloco assim todo sábado, entendeu? Vou fazendo dessa maneira. Relembrando que continua aqui no canal os vídeos de shorts de receitas. Tem quase todo dia vídeo aqui no canal. Receitas, artesanatos, dicas caseiras e vlogs também. Eu tô assim com a toalhinha porque eu tomei um banho, lavei o cabelo, meu cabelo é bem longo, tá pra baixo da cintura, então eu vou deixar essa toalhinha aqui um pouco pra tirar o encharco do cabelo. Antes de começar esse vídeo, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, ajuda bastante no crescimento do canal. O YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo e traz mais gente para o canal. Mais gente para o canal. Bom, vamos lá, vamos ler mais um capítulo que tá bem interessante. Eu já li o capítulo 7. Ah lá, capítulo 8. Ah lá, eu me perdendo nas minhas anotações. Peraí. É que ainda não terminei a edição do último vídeo. Então, o que acontece? Eu deixei aqui já na página certinha pra colocar o capítulo. Mas eu lembro que eu coloquei assim, na edição 7, 8, 9. Pra eu não me perder. Porque por 2 vezes eu joguei 2 vídeos na lixeira antes de subir o vídeo pro YouTube. Antes de editar. Aí virou uma loucura, né? Ó. Eu mostrei pra vocês algumas fotos no último vídeo. Aí tem essa foto aqui. Aí tá escrito Identidade Aparecida. Aqui. Aí vamos seguir aqui. Sequência. Capítulo 10. Maria da Conceição. Que tá aqui. Vamos lá. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Nossa Senhora dos Impossíveis. Nossa Senhora do Rosário. Chame por qualquer um desses nomes ou muitos outros e não vai haver a menor diferença. Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, da Penha, do Carmo, das Dores, da Luz. Os apelidos, sobrenomes ou, como muitos preferem, os títulos se referem quase sempre à origem da imagem em questão, à missão atribuída a ela ou a algum dogma, mas para que ninguém tenha dúvida, tratam sempre da mesma senhora. Eu não sabia disso. A gente sabe, né? Mas não é uma coisa que a gente fica pensando toda hora, né? Mas é interessante falar dessa maneira. Maria foi casada com José, teve um filho chamado Jesus. Assistiu aos prantos, à crucificação dele em Jerusalém. Viveu ainda mais alguns anos e, pelo que os católicos acreditam, subiu aos céus. Com o passar dos anos, muita gente preferiu dividir seus anseios com ela do que conversar diretamente com Deus ou Jesus. E tudo começou por causa de um casamento na Galileia. O único evangelista que narra as bodas de Caná é João. Caná, eu aceito que tá aqui. Se eu estiver lendo alguma palavrinha errada, perdão, tá, gente? Os outros não falam nada sobre o que teria sido o primeiro milagre de Jesus. João conta que o vinho do casamento havia acabado, e sem citar o nome, se referem a Maria. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Gente, eu tô lendo muito ruim hoje, nossa.
Apesar de Jesus ter dado uma resposta meio mal-humorada, dando a entender que não faria nada, o texto de João conta que ele atendeu aos anseios da mãe, transformou a água em vinho e causou enorme satisfação aos convidados daquele casamento. Ainda que teólogos discutam se o autor do texto quis dizer que houve algo de sobrenatural ou se apenas usou o episódio como simbolismo para comparar Jesus a um bom vinho guardado para o final da festa, a tradição popular acumulada ao longo de quase 2000 anos consolidou a ideia de que o milagre aconteceu. E só aconteceu porque Maria fez um pedido. Assim, por causa das botas de Caná, a mãe de Jesus passou a ser conhecida como intercessora, aquela que conseguiu influenciar o filho para que ele atendesse aos desejos dos convidados do casamento, aquela que pode receber as mensagens dos fiéis e encaminhá-las a Deus com grandes chances de sucesso. Senhora de muitas intercessões, dona ela própria de muitos milagres. Maria se tornou, depois do próprio Cristo, a figura mais importante do catolicismo. Depois de morrer, no entanto, Maria deixou a igreja aos pedaços e nunca teve a menor ideia de que isso aconteceria. Disputas teológicas sobre a sua história e, mais ainda, seu papel na religião provocaram divisões e muitas mortes entre cristãos. Às vezes porque se discutia se ela era mãe de Deus ou apenas mãe de Jesus. Às vezes porque alguém questionava se Maria teria tido virgindade perpétua ou se, depois do nascimento de Jesus, teria tido outros filhos com o marido José. Muitos séculos e papas entraram em cena até que os dogmas se consolidaram e Maria passou a ser compreendida pelos católicos como mãe de Deus, virgem antes e depois da gravidez. Em palavras claras, afirma-se que houve uma concepção sem sexo. É que eu já fui da palavra concepção, vamos corrigir. Em palavras claras, afirma-se que houve uma concepção sem sexo e que seu filho Jesus teria sido concebido sem interferência humana, por vontade de Deus. Entre os inúmeros nomes que tinha à disposição, no momento em que aquela santinha de barro foi concebida no interior de São Paulo, muito antes de alguém pensar em chamá-la de Aparecida, o escultor desconhecido decidiu que aquela imagem pequena seria mais uma Nossa Senhora da Conceição. E ele tinha motivos importantíssimos para tomar aquela decisão. Era preciso espalhar pelas novas terras portuguesas imagens que simbolizassem a mãe de Jesus, com as mãos unidas em sinal de oração. Ainda assim, seu menino, e o mais importante, virgem, pois assim acabava de decretar o rei de Portugal, também rei do Brasil. Olha, que interessante! No primeiro dia de dezembro em 1640, depois de 60 anos de domínio espanhol, portugueses tomados de ódio contra o rei espanhol Filipe invadiram o Paço da Ribeira, sede do governo em Lisboa. Enfrentaram os guardas castelhanos e seus aliados alemães. Invadiram os salões do palácio e encontraram dentro de um armário enorme o português traidor que comandava o reino obedecendo às ordens da Espanha. O tal português, arrancado do armário, Miguel de Vasconcelos, tinha sido baleado, mas ainda respirava quando foi jogado pela janela para a euforia do povo que acompanhava a revolta nas ruas. Por fim, os portugueses ocuparam o castelo de São Jorge e, pondo fim a 6 décadas de rancor, retomaram o controle do aparato militar que até então respondia ao rei estrangeiro que dava ordens ao diabo do tal Miguel. Nossa! Principalmente porque houve tanta demora para se obter aquela vitória e pelo pouco sangue derramado na batalha final e pela velocidade com que a vida voltou ao normal nas vilas. A revolta que restaurou a independência de Portugal foi vista como tão absolutamente milagrosa que os portugueses só puderam entendê-la como a concretização da vontade de Deus. Então, as coisas dessa cidade em estado que suspendeu o juízo humano, disseram em Lisboa. Parece isto cousa do céu? Tá escrito cousa, gente, do céu. Ai, a toalha tá caindo, deixa eu tirar. Vamos lá.
Nas palavras do escrivão encarregado de registrar oficialmente a posse do rei Dom João. Ah lá, peraí. Já achei aqui. Nas palavras do escrivão encarregado de registrar oficialmente a posse do rei Dom João IV, que assumiu o trono, eu tô vendo no Google, por isso que eu falei, que assumiu o trono deixado pelo rei espanhol, aquilo tudo era mais divino que humano. E como conta o historiador português Joaquim Veríssimo Serrão, o fervor religioso atribuía o milagre de 1640 à intercessão de Nossa Senhora de Vila Viçosa. E foi então que a revolta dos nobres portugueses fez todo sentido com a história da Conceição que acabava de sair do forno paulista. Tão agradecido pela providência divina da restauração da independência, Dom João IV achou por bem fazer de Nossa Senhora da Conceição a padroeira de Portugal. Era preciso agradecer-lhe e garantir que Maria continuasse intervindo favoravelmente nos rumos do reino. Assim, o rei afortunado, apelidado dessa maneira porque não teria se envolvido diretamente na revolta contra os espanhóis e a coroa lhe teria caído no colo, resolveu ditar um juramento histórico registrado numa solenidade oficial em 25 de março de 1646. Depois de livrar Portugal do domínio da Espanha e depois de se livrar de tentativas de traição e assassinato, Dom João IV celebrava a vitória sobre os inimigos. Sendo eu, ora restituído por muito particular mercê de Deus a coroa destes reinos, ditou o rei, em reconhecimento dos muito avantajados benefícios recebidos por intervenção da Virgem Nossa Senhora da Conceição, lhes propus, e com parecer de todos, assentamos tomar por padroeira de nossos reinos e senhorios a mesma senhora. Dom João IV reforçou o papel de Maria como intercessora ou interventora e fez questão de deixar claro que a padroeira não era uma virgem qualquer, mas especificamente a Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Não só porque vinha da mesma vila que o rei, mas por ser a primeira desta invocação que houve em Espanha. No documento oficial está escrito Espanha mesmo, e não Portugal. Mas a questão política da época, ou o descuido do rei e de seu escrivão acostumados com os 60 anos em que Portugal foi parte da Espanha, não mudam o sentido do juramento. Ao mesmo tempo em que tirava a rainha Santa Isabel do posto de padroeira para colocar aquela Maria da Conceição no lugar, Dom João IV se mostrava tão convicto de sua devoção que afirmava como verdadeiro um dogma que o Vaticano só reconheceria em definitivo mais de 200 anos depois. Nossa, a Imaculada Conceição de Maria, a suposição de que a mãe de Jesus teria sido concebida por um desejo divino, sem que sua mãe tivesse relações sexuais com seu pai. Prometemos e juramos, com o príncipe e os estados, defender sempre, até dar a vida, se necessário for, que a Virgem Mãe de Deus foi concebida sem pecado original. Continuou o rei, salvando, porém, este nosso juramento para o caso da mesma Santa Igreja resolver o contrário. Por fim, Dom João IV mandou registrar que aquele que se expressasse contra o seu juramento, aquele que desafiasse a ideia de que Maria fora concebida sem pecado, seria expulso de Portugal. Nossa, mesmo que fosse um rei. Se alguma pessoa tentar contra essa nossa promessa de juramento, sendo vassalo, por esse mesmo feito, o havemos por não natural e seja logo lançado fora do reino. E se for rei, que Deus não permita, haja a sua e nossa maldição, e não se conte entre nossos descendentes, pois esperamos que pelo menos Deus, que não subiu a dignidade real, seja dela abatido e despojado. Jesus. Eram ordens do rei com carimbo, eu ia falar do carimbo do Papa, e entravam em vigor imediatamente para todos os habitantes dos domínios portugueses.
e se o dono da terra queria que sua fé fosse seguida pelos vassalos brasileiros, seus emissários trabalhavam para garantir que a colônia tivesse muitas Nossas Senhoras de barro, de madeira e sempre que possível banhadas a ouro. Por amor ou por decreto, Conceição andava mais do que na moda no Brasil. Nossa, que interessante! Capítulo 11. Paternidade desconhecida. Por muitos séculos, quem mandou nos padres portugueses foi o rei, não o papa. Olha que interessante. O acordo entre Portugal e Vaticano, eternizado como o regime do padroado, dava aos monarcas o controle político, administrativo e financeiro das atividades religiosas em todos os seus domínios. E como parte dos planos portugueses para o Brasil, por ordens reais, os primeiros padres da Companhia de Jesus foram despachados para a colônia em 1549, com a missão de catequizar os nativos e reforçar a fé dos brancos que chegavam para ocupá-la. Os padres jesuítas ajudaram a ocupar o Brasil e garantir que a colônia fosse, em todos os sentidos, uma sucursal de Portugal. Fundaram inúmeros colégios e, a partir deles, cidades inteiras como São Paulo. Nossa, que interessante. Viajaram às novas terras também beneditinos, franciscanos e padres de outras ordens, com estratégias diferentes, mas com o mesmo objetivo de catequizar e colonizar o Brasil. E os incontáveis padres fundaram incontáveis igrejas ornamentadas com incontáveis santos. Era preciso fazer do Brasil um lugar de católicos e não de indígenas. Nossa, sem alma, que acreditavam em deuses nascidos de árvores, e demônios que lançavam trovões. Oh, meu pai. Ou negros que matavam animais em rituais macabros e que ameaçavam manter o paraíso do escrivão Pero Vaz de Caminha. Gente, quem falava disso na escola? Jesus mato desse Pero Vaz de Caminha. Como um lugar de gente ignorante, ou sem nenhuma crença. Minha nossa. Conforme a carta escrita no calor do descobrimento do Brasil em 1500. Já naquela primeira viagem a bordo da nau Capitania, quando avistou o Monte Pascoal na Bahia e descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral carregava com ele uma Nossa Senhora dos Navegantes, também chamada Nossa Senhora da Boa Esperança. Desde então, aqueles que saíam da terrinha sempre levavam santos e santas para protegê-los durante a viagem e sustentar no Brasil a fé aprendida em casa, mas não era suficiente. No momento em que o Brasil começava a ser ocupado no século XVI, a Igreja Católica enfrentava na Europa um movimento conservador que pregava o cumprimento literal do que está escrito na Bíblia e um retorno ao que a Igreja teria sido em seus primórdios, o que significava menos ênfase em Maria e, antes de tudo, atenção aos ensinamentos de Jesus Cristo. Uma das questões era justamente até que ponto Maria deveria receber tanta importância, com todos os títulos e dogmas definidos pelos católicos. E assim, por inúmeras discordâncias na maneira de praticar a religião, a reforma criava um racha entre os cristãos, levando ao surgimento de novas denominações religiosas que, apesar de diferentes entre si, receberam genericamente o nome de protestantes. A resposta da Igreja Católica foi chamada de Contra-Reforma, e uma das medidas que pretendiam conter a perda de fiéis era a construção de igrejas suntuosas, onde Deus deixasse de ser apenas uma questão espiritual para se tornar visível e palpável, mais próximo das pessoas. Assim, atendendo aos interesses do Vaticano e de Portugal, as igrejas brasileiras nasciam como palácios da fé, com ouro, prata e pedras preciosas, reluzindo à luz do dia ou das velas. Os padres enchiam suas casas de Deus com pinturas e todo tipo de obras de arte que houvesse.
Onde não encontrasse riqueza, produziam esculturas sem ouro e talvez sem muita graça, feito aquela santinha que mais tarde chamariam de Aparecida. Mas o território era gigantesco. Era preciso que os artistas, frequentemente padres, trabalhassem depressa para produzir mais e mais imagens. Muitas cruzes com Jesus Cristo em sofrimento, muitos santos Antônios e São Franciscos, muitas Nossas Senhoras, e a partir do século, mais um século, peraí, deixa eu descobrir qual que é. Muitas Nossas Senhoras, e a partir do século XVII, muitíssimas Nossas Senhoras da Conceição. Afinal, em 1646, ela se tornou padroeira de Portugal e das colônias. Além da necessidade de abastecer as igrejas das vilas, existia uma demanda enorme por objetos religiosos para capelas e oratórios particulares. Eram as igrejinhas construídas em casas e fazendas dos ricos, e até dos não tão ricos. Mas não havia artistas locais que bastassem, e foi preciso contar com o talento de artistas vindos de longe, como Frei Agostinho da Piedade. Agostinho da Piedade era um português de grande talento. Trabalhou na Bahia e fez esculturas importantes, conservadas até hoje como exemplos de boa arte barroca brasileira. Pelas características artísticas, chegou-se a pensar que Aparecida tivesse sido mais uma obra do mestre português, mas no século XX, depois que se fizeram as primeiras análises e se concluiu que a Aparecida tinha sido feita com barro paulista, descartou-se o Frei Piedade. Afinal, ele jamais passou por São Paulo, e ninguém considera a remota possibilidade de que o barro que fez a famosa santinha tivesse sido levado até o Nordeste. O homem que esculpiu a senhora mais importante da história do Brasil teria que estar escondido, então, numa oficina de artesanato da Capitania de São Vicente, o futuro estado de São Paulo. Olha, e ali naquele mesmo século, E ali naquele mesmo século XVII viveu pelo menos um discípulo do mestre Piedade, o Frei Carioca Agostinho de Jesus. A história faz muito sentido. Depois de passar um tempo em um seminário em Portugal e mais algum tempo em Salvador, aprendendo com o mestre Piedade, o Frei Agostinho de Jesus viveu em... Depois de passar um tempo em um seminário em Portugal e mais algum tempo em Salvador, aprendendo com o mestre Piedade, o Frei Agostinho de Jesus viveu em diversos mosteiros da capitania de São Vicente, onde começou sua produção de santos. Em sua oficina mais conhecida, na chácara dos monges beneditinos, em Santana do Parnaíba, esculpiu santas rechonchudas, de pele clara e mãos delicadas, frequentemente carregadas por anjinhos. Mas não é porque ele trabalhou com barro paulista e porque os santinhas têm semelhança entre si que se pode dar a Agostinho de Jesus o título de pai de Aparecida. Seria preciso mais do que indícios, intuições e opiniões. Qualquer apuração rigorosa que se faça sobre o autor da escultura barroca leva a uma única certeza: não é possível ter certeza de nada. Não existem provas ou sequer indícios contundentes sobre a autoria da imagem. É impossível descartar, por exemplo, que a Aparecida possa ter sido esculpida por um dos muitos alunos do Frei Carioca durante sua permanência nos mosteiros do interior de São Paulo, ou por qualquer outro santeiro de São Paulo. Não se sabe. Nossa, interessante, né? Vocês pensam que eu cheguei no meio do livro? Nunca nesse Brasil. Ó, já foi lido essa parte aqui, ó. E essa aqui ainda falta, ó. Não cheguei nem nas fotos lá do meio ainda. Vamos lá, vamos continuar. Capítulo 12. Desaparecida. Bastou quebrar o pescoço para que jogassem a santinha no rio, como se não valesse coisa alguma. Disseram que pode ter sido durante uma procissão que o frágil pescoço da imagem se rompeu pela primeira vez, separando-lhe a cabeça do corpo. Disseram muitas coisas, mas ninguém viu, ninguém documentou.
Nada impede que a santinha tenha apenas caído nas mãos de quem fazia a limpeza do oratório onde era guardada. Nada impede e nada comprova. O que ninguém discute é que era tradição daquela época se desfazer de santo quebrado o mais rapidamente possível. Porque manter defunto... Ai, meu Deus, nunca pensei assim. Porque manter defunto de barro dentro de casa era certeza de maldição. Coisa mais comum, aliás, era santo perder a cabeça. Mas apesar da superstição, algumas esculturas merecem destino mais nobre que as águas de um rio, porque mesmo quebradas, os donos reconheceram nelas algum valor. Olha, um exemplo é a Nossa Senhora da Luz, nascida ainda no fim dos anos de 1500, uma das primeiras imagens produzidas na vila de São Paulo. A escultura só chegou aos nossos tempos porque, apesar da cabeça quebrada e do desaparecimento do menino Jesus que carregava no colo, foi restaurada e repintada uma série de vezes. Nossa Senhora da Luz foi feita para uma capela que levava o mesmo nome, às margens do córrego do Ipiranga, onde mais tarde se Olha, eu tô falando, sabe porque eu gaguejo? Muito RL. Eu gaguejo mesmo. Eu erro tudo, atropelo tudo. Mais tarde se proclamaria a independência do Brasil. Sob aquela Nossa Senhora da Conceição de 36 centímetros, no entanto, não há vestígios, documentos ou depoimentos que nos digam por que ela foi feita ou para quem foi entregue. Pode ter sido qualquer comerciante ou aventureiro, saindo do Rio de Janeiro pela Estrada Real a caminho das Minas de Ouro. Podemos até imaginá-lo depois de comprá-la e embrulhá-la num pano, deixando que a santinha caísse do jumento ou da carroça enquanto a tropa seguia pelos arredores da vila de Guaratinguetá. Imaginamos, mas não sabemos. Pode ter sido algum padre ou fazendeiro, ou mesmo um padre fazendeiro dono de escravos, como se sabe que existia por ali, que comprou a imagem da padroeira portuguesa para rezar diante dela ou se mostrar ainda mais sensível às vontades do rei. Fato é, desde que Dom João IV promoveu a Virgem Maria ao posto de padroeira. Qualquer casa de família digna tinha que ter algumas Nossas Senhoras, e a família do João José Correia Leite tinha mais do que isso. Tinha uma fazenda à beira do rio Paraíba do Sul e uma capela fundada em 1712, batizada com o nome de Nossa Senhora do Rosário. A capela que o capitão queria que existisse enquanto o mundo fosse mundo. Contava com um capelão exclusivo, responsável por rezar missas, realizar casamentos, comunhões e batismos para a família, os amigos e, em outros horários, para o povo do vilarejo que atendia pelo nome de Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba. Nossa, que comprido! Era do lado da vila de Guaratinguetá, na recém-criada capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. Lá dentro da Capela do Rosário, como ficou registrado no inventário feito na própria capela diante do corpo do capitão, conviveram uma imagem pequena de Jesus Cristo e uma outra de Nossa Senhora do Pilar. Por pouco não se colocou também ali dentro uma Nossa Senhora da Conceição com o pescoço colado, os cabelos encurtados por um acidente, as bochechas gordas e o queixo escondido e os dentes à mostra, medindo 2 palmos e pesando 2 quilos e pouco. Foi por pouco, não fosse a futura Aparecida rejeitada pelo capelão. O documento que afirma isso está guardado nos arquivos da Cúria Metropolitana de Aparecida. É uma cópia manuscrita da primeira narrativa do encontro da imagem, com alguns comentários que não estavam no texto original. O copista anônimo, autor dos comentários, é, ao que tudo indica, um padre, e começa dizendo que se baseia na tradição oral, para apresentar uma possível razão para alguém ter jogado a santa quebrada no rio. Há certa tradição que, formando uma mulher, a dita santa imagem, e levando-a à capela da Nossa Senhora do Rosário dos Correias, para um reverendo sacerdote ali existente, ou que ali se achava, a benzer, para ela a venerar,
O digníssimo reverendo padre, vendo-a no formato e estado em que venturosamente a vemos, não a quis benzer, e dividindo a cabeça do corpo, a lançara ou fizera lançar neste rio Paraíba, o que é bem provável acontecesse, escreveu o padre copista, entre parênteses em data desconhecida, no século, XIX. Se a tradição estiver certa, e muitas histórias antigas nos chegaram justamente por causa da tradição oral, a Aparecida ficou no máximo 5 anos dentro do rio Paraíba do Sul. Basta fazer a conta. Como a capela do Capitão José Correia foi inaugurada em 1712 e a imagem foi encontrada em 1717, a oferta total da imagem com a cabeça colada ao corpo só pode ter acontecido nos 5 anos que se passaram entre a inauguração e o resgate da imagem nas águas do rio. Tudo indica que, desde o dia em que foram jogadas fora, com o objetivo único de evitar maus aguros, as duas partes da imagem de barro praticamente não saíram do lugar onde caíram. Foram encontradas um pouco mais abaixo, uma da outra perto do porto de Itaguaçu, um dos trechos do rio que ficavam próxima da estrada, onde seria fácil o acesso de qualquer um que quisesse se desfazer de uma santinha decapitada. Olha que interessante. Dizer que foi o próprio capelão da Capela do Rosário. Se foi a tal mulher decepcionada com a reação do capelão, se foi um escravo do capitão José Correia, ou se foi algum fiel que morava à beira do rio quem jogou aquela Conceição nas águas do Paraíba do Sul, ninguém pode. Mas não foi nenhuma ordem divina. Foi preciso que alguém pegasse uma canoa ou caminhasse até a margem do rio e atirasse os 2 pedaços da santinha de barro nas águas que, em tempos de cheia, ficavam turvas. É provável que tenha sido um cristão, certo de que jamais seria expulso do reino de Deus ou do reino de Portugal, pois, ao se desfazer da Conceição quebrada, estava cumprindo ordens do capelão. Dá para imaginar o momento em que o encarregado dessa missão chegou diante das águas, exclamando sozinho algo como: "Eis a senhora, estou inocente deste ato, a responsabilidade é vossa." Atirou o corpo perto de onde estava, atirou a cabeça um pouco mais longe, deu-se por aliviado e lavou as mãos. Como o prefeito romano Pôncio Pilatos, que perguntou à multidão se deveria ou não crucificar Jesus de Nazaré, o personagem anônimo cumpriu o que fora decidido pelo capelão antes de executar a sentença final da santinha. Ela não subiu aos céus, ao contrário, foi para o fundo do rio, mas como Cristo voltou. Não 3 dias depois, foram talvez 3 semanas, 3 meses, 3 anos, não muito mais do que isso.